Será que chegou a hora de comprar Banco do Brasil? Será que vai chegar a 17, 16 reais ainda? Afinal de contas, se a gente for olhar só para o último semestre, a queda do banco já supera 31%, em alguns momentos batendo quase 40%. E mesmo com isso tudo, ainda tem gente esperando por algo pior daqui para frente. Para completar, o risco político por trás das ações do Banco do Brasil começam a vir à tona novamente. Tudo isso enquanto a gente ainda espera o próximo resultado trimestral que acontece nos próximos dias. O que é que a gente pode esperar do Banco do Brasil? Será que vale a pena? Tá na hora de comprar? É isso que eu quero te responder no vídeo de hoje. Boa, beleza. Banco do Brasil já caiu pra caramba. Isso não é mais novidade pra ninguém. A gente já falou sobre isso aqui no canal. A gente já viu, inclusive, os 3 principais fatores que fizeram isso acontecer. O primeiro deles é a inadimplência no agro, que ficou forte pra caramba, superando os 5% para o atraso de 30 dias de pagamento. Isso é muito alto. Como o Banco do Brasil empresta muito mais dinheiro pro agro do que outros bancos, ele sofre muito mais. Além disso, a nova regulação 4966, que afetou a forma de ter receita de todos os bancos no Brasil, afetou muito mais o Banco do Brasil, onde praticamente R$1 bilhão no resultado do primeiro trimestre foi menor por causa da nova regulação. E o terceiro ponto é a alta da Selic, que ao contrário do que muita gente pensa, nesse momento está atrapalhando o Banco do Brasil. Uma vez que os investidores atuais do banco precisam ter uma remuneração muitas vezes atrelada à Selic, sendo que o banco emprestou dinheiro para pessoas lá próximo de 2020, enquanto a Selic era muito baixa. Ou seja, o banco está sendo remunerado por uma taxa do passado muito mais baixa, enquanto ele precisa remunerar os investidores por uma taxa muito mais alta e atual. Esse spread atrapalha o banco, quanto mais alto a Selic nesse momento, pior para ele. Isso tudo a gente já entrou em muitos detalhes aqui no canal, mas para completar, na semana passada a gente viu em um dia só, basicamente, uma queda de mais de 8% do Banco do Brasil, o que não teve nenhuma causa específica, mas houveram algumas especulações, fazendo as pessoas perguntar o que é que fez a ação do Banco do Brasil sair da estabilidade e cair 7% numa sexta-feira. Isso aconteceu logo depois da instauração da Lei Magnitsky, que levou sanções norte-americanas ao nosso Supremo Tribunal Federal na figura do Alexandre de Moraes. E foi justamente nessa onda que surgiram possibilidades do governo Trump aplicar sanções também às instituições financeiras brasileiras. Ou seja, poderia ser que dessa história alguma coisa ricocheteasse no Banco do Brasil. O mercado ficou com receio, o investidor estrangeiro também, e vendeu firme as ações naquela sexta-feira, principalmente na figura do JP Morgan, Banco Internacional. E assim as narrativas negativas continuam se acumulando por trás do banco. Então isso é o que a gente já tem hoje. Agora, o que é que as pessoas estão esperando do Banco do Brasil daqui para os próximos meses? O que é que pode acontecer daqui para frente? Eu sei que tem muita gente que espera que tudo piore ainda mais. Como pensa o Edivaldo aqui, a coisa ainda vai piorar muito. Ou o Neilon comentando que tá preocupado, será que o único ponto é o agro mesmo? Ou o canal do Histórias Urbanas, que tá dizendo que só compra abaixo de R$12 por ação. Em compensação, tem muita gente que tá no lado oposto da história, que tá vendo essa oportunidade como uma oportunidade de compra mesmo. No meu caso, o Jorge ali, que falou que é hora de comprar, o Charles também, vou comprar mais, e a Divaira, que comentou que é hora de comprar Banco do Brasil também. Comenta você comigo aqui embaixo, o que é que você tá achando? É hora de comprar? É hora de vender? Esperar um pouco mais? Você tá cauteloso, tá preocupado, tá animado? Bom, o fato é que o que passou para o Banco do Brasil, as atenções agora estão muito voltadas para o resultado do segundo trimestre. Ele vai drivar muito o que é que vai acontecer com o banco nos próximos meses. E aí tem opinião de todo tipo e a maioria delas negativa. Quer ver, ó? O Goldman Sachs, um dos maiores bancos do mundo, reduziu a projeção de lucro esperada para o Banco do Brasil para 4,9 bilhões de reais. Isso no segundo tri agora que a gente vai ver. O resultado tá para sair no dia 14, nos próximos dias. Beleza, mas uma coisa que chama a atenção aqui é que a expectativa de lucro de 4,5 bi é de 15% abaixo do que o consenso do mercado está esperando pro resultado. Ou seja, o Goldman Sachs está mais pessimista do que todo o mercado. E ele não está sozinho. O JP Morgan está mais pessimista ainda, onde a expectativa de lucro é de cerca de 2,8 para 3 bilhões. Ou seja, 50% abaixo do que o lucro esperado na média do mercado. Aí vem o BTG e traz uma visão um pouquinho mais otimista do que os outros dois, esperando 5 bi de lucro ali na média do mercado, o que representaria um ROI de 12,5%. Mas tem uma coisa que me chama a atenção aqui nesse posicionamento do BTG. Abre aspas. Quanto mais analisávamos o caso do Banco do Brasil, mais preocupado ficávamos com o fato de nossas estimativas ainda parecerem excessivamente otimistas. Ou seja, ele olhou para aquilo ali e ficou com medo de recomendar alguma coisa boa quando tá todo mundo falando mal do banco. E aí, vendo essa história toda, eu confesso que eu me lembro da primeira vez que eu comprei Banco do Brasil na minha pessoa física. Na época, eu investia com o principal foco em procurar empresas baratas, boas oportunidades,
novidades. E me chamou muita atenção o pós-pandemia do Banco do Brasil. Naquela época ali, depois da queda do Covid, que trouxe uma desvalorização de mais de 50% do Banco do Brasil, o que a gente viu foi basicamente os preços de lado pelos próximos 2 anos, até o final de 2021, mais ou menos. Lembrando que isso aqui já considera o pagamento de dividendos, então a realidade da cotação foi até pior do que isso. Em compensação, na mesma época, outros bancos se recuperaram de maneira muito mais rápida, como foi o caso do Itaú, do Bradesco, do Santander. Todos recuperaram praticamente o mesmo patamar pré-pandemia até o ano de 2021, enquanto o Banco do Brasil continuava lá embaixo. E eu me lembro que naquele momento o Banco do Brasil não era nada hypado, todo mundo só queria saber muito mais dos outros bancos. Inclusive porque o histórico de dividend yield dos últimos anos dele não era nada demais. Entre 2016 e 2020, o que a gente viu foi um dividendo que ficou numa média de uns 3% por ano e não bateu nem 5%. Só que foi justamente porque ninguém estava falando dele naquele momento, as cotações não se recuperaram, que o índice preço sobre lucro do banco chegou num dos menores patamares dessa década, em cerca de 3. E aí, depois de um tempo, passada a queda da pandemia, o cenário mudou. E o Banco do Brasil, depois do início de 2022, entrou num rally de alta que levou ele não só a recuperar os preços da pandemia, como elevar uma valorização de quase 100%, considerando dividendos nesse período. Enquanto que os outros bancos, somente o Itaú conseguiu acompanhar, Santander e Bradesco ficaram para trás. E esse otimismo durou até o começo de 2025 agora, onde as narrativas eram o oposto. As ações do Banco do Brasil batem recorde ao longo de 2023, atingindo 76% de alta. Por que as ações do Banco do Brasil ainda seguem subvalorizadas, alguns outros analistas diziam. E até antes do resultado do primeiro TRI, o que a gente via de notícias era isso aqui, ó. Ações do Banco do Brasil podem saltar quase 50% a mais até o final de 2025. Até que, quando tudo era otimismo, todo mundo queria comprar, o mercado surpreendeu negativamente as expectativas e a cotação caiu pra caramba, como a gente viu. Do começo do ano pra cá, a gente vê de novo o Banco do Brasil despontando negativamente, com a rentabilidade de menos 30%, enquanto praticamente todos os outros bancos ou estão no 0 a 0 ou estão bem positivos. O mais engraçado é que isso aqui se repete e vai continuar se repetindo. Quando tudo tá muito bom, as recomendações e as narrativas fazem com que a gente queira comprar. E quando tudo tá muito ruim, principalmente quando o tempo vai passando e as coisas não melhoram, como foi o caso pós-pandemia, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, o dividendo não aparecia, a cotação não respondia. Nesses momentos a narrativa pressiona todo mundo a querer vender, não comprar pelo menos o ativo. Existem inclusive estudos comprovando que esse tipo de coisa acontece mesmo, como esse artigo aqui da Universidade de Maringá, que comprova que os analistas do mercado tendem a ficar muito otimistas quando o mercado tá bom e ficar muito mais pessimistas quando o mercado tá ruim, ou seja, recomendando compra quando o ativo tá subindo e recomendando venda quando o ativo tá caindo, fazendo todo mundo comprar quando tudo tá caro e vender quando tá barato. E isso acontece porque o ser humano é muito ruim mesmo em tentar prever o futuro. O próprio Boletim Focus errou 16 dos últimos 21 anos da tentativa de acertar os principais índices macroeconômicos e o mercado como um todo errou 95% sobre as previsões de economia da Bolsa desde 2021. E aí a gente volta para a recomendação do BTG, atualmente para o Banco do Brasil, como a gente acabou de falar. Olha essa frase aqui de novo depois do que eu acabei de dizer. Quanto mais a gente analisava as nossas recomendações, mais preocupados ficávamos de estar sendo excessivamente otimistas. O que é que eu leio aqui o cara quando ele fala isso? Ele não quer errar sozinho. Se o cenário é incerto, é de dúvida, é de incerteza, é óbvio que ele não vai recomendar compra. E é por isso que não tem como fugir de notícias e narrativas assim. Sempre vai se repetir. Agora, o que não dá é para você continuar tomando decisões com base nisso, com base em achismo, com base na emoção do mercado, muito menos com base no que você acha que vai acontecer no futuro. O lado bom dessa história é que tem como você tomar decisões embasadas e racionais, independente do que as pessoas estão dizendo. E é isso que eu quero te mostrar agora na segunda parte do vídeo. E, inclusive, eu preciso te perguntar, você ainda segue na dúvida do que é que tem que fazer com as ações do Banco do Brasil? O que é que você tem que esperar? Você quer garantir 100% que não vai tomar decisões com base em achismo nem narrativas? Eu te pergunto isso porque a gente aqui no Clube do Valor está estudando há 10 anos sobre esses fenômenos do mercado e como driblar todos eles, inclusive ganhar mais dinheiro por causa dele. Foi aí que a gente descobriu as estratégias quantitativas. Não dá voz às narrativas nem às emoções, mas decide com base em dados qual é a melhor ação para comprar, a melhor renda fixa, a melhor carteira para montar. Quando as coisas estiverem baratas e for hora de comprar, as estratégias certas vão te mandar comprar. É esse conceito que a gente aplica na carteira de todos os clientes aqui do clube. E, inclusive, a gente quer te ajudar a aplicar na tua carteira diretamente também. Aí eu preciso te convidar para participar de uma sessão de consultoria gratuita
gratuito. Um espaço onde a gente vai olhar para o teu caso de forma individual, olhar teu perfil, teu patrimônio atual e entender como é que você pode investir ainda melhor. Para você participar é extremamente simples, é só ler esse QR Code que está aparecendo aqui na tela ou clicar no primeiro link da descrição do vídeo. E é gratuito de verdade, você não tem nada a perder, no mínimo é uma segunda opinião profissional de como é que você investe hoje. Dito isso, como é que a gente olha pro Banco do Brasil em especificamente? A maioria das pessoas, quando vai olhar para uma instituição financeira, ela vai pensando em pagamento de dividendos, por serem empresas mais perenes, reconhecidas por isso. Aqui no clube a gente usa as estratégias quantitativas, nesse caso a máquina de dividendos, que se baseia em critérios muito claros de como avaliar uma empresa. Para comprovar para vocês por que a gente investe de forma sistemática assim, é porque essas estratégias dão resultado. A máquina de dividendos teve um retorno de 4 vezes o que teve o índice Ibovespa nos últimos 20 anos. Inclusive, se você quiser conhecer detalhes de como é que a máquina de dividendos foi formada e 7 empresas que estão atualmente dentro das 10 maiores pagadoras de dividendos da bolsa, eu vou deixar um e-book gratuito que a nossa equipe escreveu num link aqui em cima ou na descrição para você baixar e ter acesso a esse material. Beleza, agora vamos olhar para o Banco do Brasil para ver se ela se enquadra nos critérios da máquina de dividendos. O histórico de dividend yield, ele é bem crescente realmente. Eu te mostrei ali que antes dos anos de 2020 não pagava nada demais e melhorou bastante nos últimos anos. O lucro líquido que ficou crescente nos últimos 3 anos, eu já mostrei isso aqui também, 2024 foi um lucro líquido recorde do banco, e é por causa desse e dos outros critérios que sim, o Banco do Brasil está dentro do ranking da máquina de dividendos nesse momento. Ou seja, quem está montando uma carteira de dividendos com as 10 mais pagadoras da bolsa nesse momento, está comprando o Banco do Brasil pesado. Ah, Felipe, então isso quer dizer que tu gosta pra caramba e vai sempre ter Banco do Brasil? É óbvio que não. Basta ela deixar de passar nos critérios da estratégia, ela simplesmente vai sair. Para que uma outra entre no lugar, isso pode acontecer a literalmente qualquer momento. Eu te mostrei exatamente o que está acontecendo, quais são as expectativas e o que fazer em momentos como esse. Agora me conta você aqui nos comentários, teve pelo menos uma informação nesse vídeo que fez sentido? O que foi que mais te chamou a atenção nesse conteúdo? Eu quero ouvir você. E para que você continue acompanhando os vídeos aqui do canal, eu vou deixar um outro bem similar a esse, eu vou estar te esperando no próximo vídeo.